Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que vamos buscar a educação do espírito à luz do Consolador. E estamos vendo alguns aspectos da obsessão, porque entendemos que a obsessão ela gera um entrave muito grande na nossa caminhada, porque ela nos desequilibra, ela nos desfoca daquilo que verdadeiramente teríamos que nos dedicar, dando uma atenção especial a tantas outras coisas, porque ficamos ali presos àquelas ideias fixas que nos corroem, que tomam conta dos nossos pensamentos. Então é preciso que, para que desenvolvamos essa escalada evolutiva, esse caminho de melhorias, estejamos atentos às características da obsessão, porque uma vez conhecidas é muito mais fácil nos livrarmos dela ou até mesmo não permitirmos que ela se instale. E hoje nós veremos obsessão infantil. No mesmo livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Manuel Filomeno de Miranda. E ele coloca: dentre as graves perturbações de origem espiritual, a que afeta a infância apresenta-se mais constrangedora e terrivelmente dolorosa. A infância é período de recomeço que inspira ternura, ao mesmo tempo que desperta o desejo de proteção em natural defesa da sua fragilidade. Então a criança, ela já vem como um bebezinho, porque só aquela condição de fragilidade já inspira um sentimento de ternura. Muitas vezes aquela família está recebendo um espírito endurecido, com o qual já teve dificuldades, mas o fato dele vir pequeno, frágil, e com a inocência temporária, da infância, faz com que desperte em nossos corações, no coração dos pais, um sentimento de ternura. E isso ajuda muito nesses reencontros que trariam dificuldade se nos recordássemos do que vivemos, do que experimentamos junto a esse núcleo familiar que constitui a nossa família, Mas como Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos dá a bênção do esquecimento, isso nos ajuda a nos reajustarmos juntos na família. Por quê? Se nos comprometemos, é preciso que retomemos juntos a caminhada, uns ajudando aos outros, aquele que está com mais facilidade, estendendo as mãos, e assim vamos nos recompondo. Mas a infância é esse período realmente importantíssimo, porque ele é um recomeço, e ele inspira ternura, Aquele espírito nos inspira ternura. E hoje, mais do que nunca, temos visto crianças já tão novinhas, mas muito desajustadas, muito emocionalmente abaladas, em que um simples tombo, que para outra criança não é nada, aquele joelho ralado, que não é nada, são as traquinices da infância, e infeliz daquele que não traz um joelho ralado, que não tem nada para recordar-se da sua infância. Mas para algumas crianças mais doídas, mais machucadas, esse joelho ralado dói demais, porque não é o joelho que dói. É aquela alma que chora, é aquela alma que precisa de muito aconchego, é aquela alma que precisa de direcionamento, sim, dentro do processo educativo, porque educar é amar. Quem ama, educa. Educar é desgastante, mas quem ama, educa, porque entende que recebeu de Deus essa missão, como pais, de encaminharmos esses pequenos que nos chegam. Mas é importante que quando vemos ali um choro, aquele choro
quando não é um choro natural, né, daquela dorzinha que dá ali, daquela queda, natural que a criança chore, mesmo porque ela até fica sentida quando ela cai, todo mundo foi criança e sabe o que é isso. Ou até mesmo quando nós adultos nos machucamos, pode dar um sentimento ali, não é? Mas percebemos que quando vai além, e é preciso perguntar: por que você está chorando? Tem que se alcançar a razão daquele choro, porque pode ser muito mais que aquele simples tombo. Mas o Filomeno continua. A criança, na sua atual inexperiência, proporciona alegria, ressumando encantamento e bem-estar. Jesus tomou-a como modelo de pureza, de inocência, referindo-se naturalmente ao sono momentâneo que experimenta o espírito sob o anestésico da reencarnação. Sob esse ponto de vista, trata-se de um ser com múltiplas realizações em outras investiduras carnais, que retorna para recomeçar, reparar, aprender, conquistar a vida. Então, é natural que o reencarnante na infância, ele oscile quando ele está desprendido do corpo, ele oscile em momentos de uma maior compreensão, quando ele já tem um certo cabedal, mas predomina nele a criança, mesmo desprendido, porque é um período a infância, é um período de preparo daquele espírito que retorna. Então, não só no seu próprio corpo de carne, mas também ao desprender-se, é natural que ele se ligue a ambientes apropriados, na situação de infância, né? Para que a adaptação se dê com mais cuidados, com mais resultados, né? E que para também a reencarnação se complete, porque a criança, o momento da reencarnação é quando o bebê chora, né? Ele chorou, voltou ao mundo carnal. Mas a reencarnação propriamente dita, a encarnação propriamente dita, ela se completa aos 7 anos. Então, é um período em que a criança está num processo natural, por isso, quando ela se desprende do corpo, é natural que ela esteja em ambiente infantil. Embora alguns, pelas experiências já vividas, tenham ali até a oportunidade de momentos de uma conscientização maior, né? Como o espírito adulto que todos somos. Mas vamos caminhando. Como consequência, os atos reprocháveis e indignos, os dramas gerados e os crimes praticados, os valores de enobrecimento, as aquisições relevantes prosseguem pesando na economia evolutiva do espírito em processo de crescimento, que reinicia o curso que a morte interrompeu anteriormente, mantendo, porém, a carga desses compromissos positivos e negativos. Adormecida a memória na névoa carnal, não se dissipou a responsabilidade dos erros que atraem magneticamente aqueles espíritos que lhe padeceram as diatribes e as injunções desrespeitosas. Igualmente equivocados, permanecendo na erraticidade inferior, mantém os desditosos propósitos do desforço, da cobrança tormentosa, envergando a indumentária moral de verdugos que se comprazem em impor as suas tenazes de perversidade, dando prosseguimento às obsessões, né? Por quê? Mesmo adormecida a memória do reencarnante, porque ao reencarnarmos passamos por esse processo de apagar o nosso passado, para que a gente dê conta, senão não daríamos conta, né? Então é uma bênção que Deus nos proporciona. Mas mesmo assim, o nosso passado
é real. Os nossos compromissos assumidos, as nossas dificuldades criadas, aqueles tantos corações que ainda não nos perdoaram, não se importam que o nosso corpinho é pequeno, porque ele não nos vê com corpinho pequeno. Ele olha assim o espírito, aquele que o prejudicou, né? Então as obsessões, elas se fazem presentes quantas vezes desde a infância. Há crianças que nem conseguem ser mais leves, né? Como toda criança deveria, já trazem um peso muito grande, muito sofridas, não conseguem se entregar ali como uma criança, porque normalmente são vítimas ali de uma obsessão ferrenha, que precisa ser detectada pelos pais, pelos colaboradores ali, digamos, né, que é a escola, os que auxiliam ali no processo de desenvolvimento dessa criança. É preciso que se perceba essa obsessão instalada, para que essa criança desde cedo seja encaminhada aos tratamentos adequados, para que ela tenha uma infância mais feliz. Porque a infância, ela é de uma importância. Os nossos maiores traumas, medos, inseguranças, feridas que não se cicatrizam quantas vezes, é na infância. A nossa infância precisa ser mais amada, mais cuidada. Cada um de nós tem que perceber a responsabilidade que nós temos diante de cada pequeno que Deus permitiu que retornasse. O acolhimento necessário, colaborando com lares em que muitas vezes essa criança não tem aquele acolhimento. Aquela gravidez não foi ali desejada, não houve um preparo para a sua chegada, né? Porque o espírito sente tudo, ele sente o empenho da família, né? Ajeitando tudo para o retorno daquele espírito. E aí, quando a família o ama, é claro que essa obsessão não tem como ganhar um campo maior. Mas as dificuldades se intensificam quando, entre os encarnados, também tem os reencontros mais difíceis, ou a frieza de um pai, a frieza de uma mãe. Nem todos trazem um equilíbrio adequado para envolver aqueles pequenos para que se sintam seguros dentro do lar, sentindo, estou junto dos meus pais, aqui eu estou em segurança. Que a criança tem o direito de sentir-se segura dentro do seu lar. E o Manuel continua. Na infância, porque destituídos das autodefesas que a prece, a vigilância, as boas ações e o arrependimento propiciam, permanece, no entanto, o apoio dos benfeitores e guias espirituais que se submetem às leis de causa e efeito, acompanhando os processos reparadores, interferindo somente quando as circunstâncias assim o permitem. Porque a lei de causa e efeito são respeitadas, né? De início, esses adversários desencarnados acompanham a criança e se apresentam espiritualmente no momento do parcial desprendimento do sono, fazendo-a recordar os crimes. Então, é aquilo que nós falamos, aos momentos de lucidez. Fazendo-a recordar os crimes ante o que recua para o corpo sob pesadelos terríveis, né? Então, aquele adversário que está ali esperando aquele espírito sair do corpo, né? E ao se deparar com esse espírito, ele vai recordar-se, por isso que ele teme e volta correndo para o corpo, chorando. Essas crianças que acordam aos prantos, elas estão vivendo alguma situação difícil no plano espiritual.
Nós, pais, temos que entender isso. Elas estão vivendo alguma situação difícil, porque não é natural voltar para o corpo chorando, até gritando, como adultos também fazem. Voltam para o corpo gritando quando se deparam com essas situações que os assustam, que são esses obsessores que cobram. Há pessoas que desenvolvem até como que eu diria, uma resistência ao sono, porque sente que ao adormecer vai se encontrar com aquele espírito que a espera. Então resistem ao sono. Então, tudo isso temos que entender para, compreendendo essa criança, ao invés de sacrificá-la com com a nossa rudeza, com a nossa chateação por essas situações que realmente aborrecem, mas se tivermos compreensão, amor e formos passando segurança para essa criança, fazendo uma boa leitura edificante, para que ela se acalme ao desprender-se do corpo, consiga libertar-se destes que a esperam. Cuidamos tanto dos nossos filhos, né? Para que eles estejam sempre em proteção. E não cuidamos dos nossos filhos quando se desprendem do corpo durante a noite. Acredito que nem todas as mães, nem todas as famílias vão ao lado daquela criança fazer uma leitura, fazer uma prece, falar para ela que ela tem Deus, que ela tem Jesus, que ela tem um espírito protetor, que é o chamado anjo guardião, que cuida dela. E que ela deve pedir em todos os momentos que ela tiver medo, ela deve se lembrar de Jesus, de Deus ou do espírito que a protege, do anjo guardião. Temos que ir passando, incutindo nessas mentes ainda tão jovenzinhas esse sentimento de proteção. Isso ajuda muito para que essa criança consiga desprender-se do corpo e não se encontrar com o espírito que a espera, porque ela já está num outro padrão vibratório, ele não consegue atingi-la. Conversarmos com essa criança quando ela está adormecida. Isso serve não só para criança, mas para jovens, adultos, quando estão ali adormecidos e vivem muitos conflitos, especialmente quando não se sentem amados por nós. Vamos lá, falar do nosso amor, falar do nosso empenho. Esse filho, essa filha, né? Até mesmo esse companheiro, essa companheira, vai nos ouvir em espírito. E nós vamos falar, me ajude a ser uma boa mãe, porque eu te quero muito bem. Me ajude, porque eu te amo. Me ajude a te ajudar. Combinamos estar juntos, combinamos estar juntas. Então, abrir o coração olhando para aquele corpinho, porque isso vai inspirar uma ternura em nosso coração. Então, são terapêuticas necessárias, mas nem todos praticam essas terapêuticas, sempre muito cansados, sempre muito descuidados, e temos ali a bênção da medicação adequada, que é o amor bem direcionado, né? E acabamos desprezando. Ele continua. Voltando então para darmos continuidade. De início, esses adversários desencarnados acompanham a criança e se apresentam espiritualmente no momento do parcial desprendimento pelo sono, fazendo-a recordar os crimes
ante o que recua para o corpo sob pesadelos terríveis, aos gritos e tremores que irão instalando as fixações doentias, através das quais as futuras agressões se tornam obsessões cruéis. Embora o cérebro infantil não registre os fatos evocados espírito a espírito, distúrbios nervosos se instalam, abalando os equipamentos delicados da usina mental, favorecendo o campo a fim de que se instalem processos de alucinação, de vampirismo e de subjugação. Nesse período, ocorrem as incorporações, que além de danosas ao psiquismo infantil, também abalam a estrutura orgânica, facultando o campo à instalação de diversas enfermidades. Ouvimos aqui o que está sendo dito? No parágrafo anterior, fala da alucinação, que se instalam na criança processos de alucinação, vampirismo, né, que é quando ali o espírito seria como um sugador, digamos, né, sugando a energia daquela criança. Então ela fica sempre mais debilitada, mais frágil, né, mais adoentada. E a subjugação, quando o espírito subjuga, então aquela criança não se sente no direito de ser feliz e carrega um peso que não tem lógica para uma criança, quando naturalmente ela deveria estar num período de mais suavidade, né? Amada, acolhida por todos que estão no seu entorno. Então, nesse período ocorrem as incorporações. Os pais muitas vezes nem se dão conta de que os filhos estão falando muitas vezes não por eles mesmos, mas por essas incorporações que acontecem. A criança não tem controle, ela nem entende o que está acontecendo, então ela permite que aquele espírito fale através dela. Então, é o cuidado, é o encaminhamento. Abençoados sejam esses aprendizados dentro da doutrina espírita que nos acorda, né, nos esclarece, nos aponta, nos elucida essas questões. E para que busquemos ali os tratamentos adequados oferecidos nas casas espíritas. Então, a criança obsediada, então, falou que essas incorporações, além de danosas ao psiquismo, também abalam a estrutura orgânica, facultando o campo à instalação de diversas enfermidades. A criança obsediada apresenta comportamento doentio, incontrolável, variando desde os estados depressivos e de inapetência. Então, crianças que não têm apetite, porque o natural é a criança gostar de se alimentar, né? Então, essa inapetência constante, sinal de alerta. Então, olha, estados de depressivos, de inapetência, aos de agressividade e violência. Então, desde os estados depressivos de inapetência, aos de agressividade e violência, mordendo, golpeando, arrebentando tudo e tentando autodestruir-se. Então, não só agride, não só quebra, como também se autodestrói, né? Machucando-se a si mesma. Isso acontece. E há necessidade de que, em conjunto, com o apoio, né, o conjunto no sentido de apoios, se busque o encaminhamento para os tratamentos adequados. É evidente, aliás, a sanha do adversário, ao invés de ser aplacada ante o sofrimento do seu antigo inimigo, mais aumenta, sentindo-se dominador na situação vexatória. Então, como esse inimigo está nessa fase de crueldade, sentindo prazer na vingança, quanto mais ele consegue atingir, mais ele tem vontade de continuar.
É evidente que os pais e demais familiares que padecem da injunção aflitiva estão incursos na problemática que ora defrontam nos seus efeitos, convidados à reparação pessoal e ao socorro daquele que se encontra em maior envolvimento, portanto, com a dívida mais pesada. Então, repetindo, é evidente que os pais e demais familiares que padecem da injunção aflitiva estão incursos, estão dentro dessa problemática que ora defrontam nos seus efeitos, convidados à reparação pessoal e ao socorro daquele que se encontra em maior envolvimento, portanto, com a dívida mais pesada. Então, a família, ela está incursa nessa situação, É aquele familiar que sofre essa carga maior, mas a família, já na infância, como estamos vendo, mas a família também está dentro desse quadro. Faz-se necessária a paciência evangélica. A paciência evangélica é a lição de amor de Jesus, Revestida de amor para com ambos os litigantes, há de se alcançar o espírito também. Daí a necessidade dos tratamentos e desobsessão nas casas espíritas. Orando-se pelo perseguidor, assim como pelo perseguido, envolvendo-os em ondas de ternura que impedem as vibrações viciosas que danificam o equilíbrio do paciente. Por outro lado, os novos algozes tentam esgotar as energias daqueles que protegem as suas vítimas, irritando-os, provocando reações inesperadas e grosseiras em relação ao enfermo da alma, de modo a desanimá-los. Então, os espíritos algozes, que atingem a criança, mas fazem de tudo para alcançar também os pais, para que eles, esgotados, acabem ali ficando enraivecidos, e com isso o quadro fica muito, muito favorável para eles. Nesse quadro tormentoso de obsessão, a bioenergia são os passes, desempenha uma função terapêutica relevante, por envolver o doente em vibrações de bem-estar, de harmonia, que impedem as descargas magnéticas perniciosas de os alcançar. A constância que o amor oferece e a confiança em Deus geram uma psicosfera protetora, diluindo as correntes vibratórias destrutivas e, por fim, alcançando os antagonistas espirituais que terminam rendendo-se à compaixão e à misericórdia. Concomitantemente, o diálogo com os perseguidores nas reuniões especializadas proporciona-lhes esclarecimentos libertadores e contribuição valiosa para que recobrem a paz que lhes faz falta. Diante da criança enferma, apresentando variadas patologias, deve-se pensar na lei de retorno, sem dúvida, que nela imprime os quesitos genéticos, propiciadores da reparação dos erros cometidos, mas também a presença dos espíritos em dificuldades morais, insistindo nos propósitos de darem curso às obsessões de longo prazo e de consequências imprevisíveis. Vigilância e amor, disciplina e bondade devem constituir, entre outras diretrizes de convivência com a infância, as melhores terapêuticas de socorro espiritual e moral. Vamos até repetir. Vigilância e amor, disciplina e bondade devem constituir, entre outras diretrizes de convivência com a infância, as melhores terapêuticas de socorro espiritual e moral. Como a função do renascimento carnal não é o de sofrimento, mas de educação e de renovação moral, todos aqueles que se encontram endividados perante os divinos códigos recebem equipamentos espirituais para a reparação e a autoiluminação.
Então, todos que retornam vêm preparados para conseguir superar essas questões. É preciso que se encontre, então, o apoio nos lares. E os pais que ficam desnorteados muitas vezes, busquem em Deus, em Jesus, no sentimento de religiosidade que podem, por isso que vieram como pais. Façam dos seus lares um templo de amor, de religiosidade. O filho está ali tendo uma crise. Peguemos o Evangelho, coloquemos a água para ser fluidificada, façamos aquela leitura que vai envolver todo aquele ambiente, acarinhemos aquela criança, para que ela, sentindo-se acolhida, ela mesma se desligue daquela mente que a obsedia. Então, é preciso todo esse envolvimento amoroso. E quanto mais nós nos envolvermos amorosamente, mais descansados estaremos. Por que tanto cansaço? Né? Porque estamos desanimados, porque estamos desesperançosos, porque não estamos vendo caminhos para ajudar ali naquelas desarmonias da família. Podemos, de repente, até nem gostar muito do dia terminar e voltarmos para casa. Tudo isso é sinal de alerta. Então, foquemos. Amor, amor, amor. Que fiquemos em paz.